Saudações a todos, em nome do Senhor Jesus. Sinta-se saudade nesta manhã, mais uma manhã abençoada. Estamos aqui para junto compartilharmos, não é? Porque é a palavra do Senhor. Lembrar sempre que meu nome é Eleutério Tembi, vosso amigo do Facebook, companheiros da jornada, aquele que sempre está aqui para poder fazer valer aquilo que é o plano e propósito de Deus das nossas vidas. Pois Deus ele tem um propósito para com todos nós. Então que Deus nos abençoe. Esperamos que caminhemos juntos. Em nome de Jesus. Enquanto vai nos acompanhando, deixa o seu comentário, compartilha o seu vídeo, deixa o seu like e nos diga de onde você está nos acompanhando. Nos diga de onde você está nos acompanhando. Você que vai receber esse vídeo através de áudio, peço para que também compartilhe com os outros e que todos sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos mergulhar nos Salmos. Salmos 20. Diz assim, versículo 4. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Aqui no versículo 12 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele lhe responderá do seu santo céu, com vitória, força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Pai, abençoa essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a palavra de Deus que nós acompanhamos. As palavras do salmista, não é? As palavras do salmista, uns salmos abençoados. Esperamos que o Senhor nos ajude através desse salmo. Que Ele conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Esta é a palavra. Diz que Ele conceda os desejos dos seus desejos, porque são vários desejos. Os desejos desejo do seu coração, e lhe dê sucesso em todos os seus planos. Então, diz Senhor, que conceda o desejo do seu coração e lhe dê sucesso. Está a dizer que você precisa, o Senhor vai te dar sucesso, que o Senhor te dê sucesso em todos os seus planos. Podemos planejar, podemos fazer planos bonitos, mas se o Senhor não estiver lá, como diz o próprio Salmo 127, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guarnecer, quer dizer que o trabalho daqueles que edificam, o trabalho daqueles que guarnecem, tudo será em vão. Mas para que o Senhor realize os nossos planos, para que tenhamos sucesso em todos os nossos planos, uma das coisas que é preciso, que nós precisamos confiar. Primeira coisa, é necessário que eu e você possamos confiar em Deus diante daquilo que são nossas necessidades, daquilo que são os nossos planos. Todos nós traçamos planos. A própria Bíblia diz que cabe ao homem traçar planos, mas quem realiza os planos é Deus. Eu posso até desenhar meus planos. E a partir do momento que eu caminho segundo a vontade de Deus, quem vai realizar é Deus. Então, eu desenho os meus planos, eu desenho os meus planos em Deus. Por isso diz que cabe ao homem traçar planos. Essa é a responsabilidade humana, traçar planos. Eu e você temos que traçar planos. Mas quem vai realizar todos esses planos é nós, através de nós, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então diz que o Senhor lhe dê sucesso em todos os seus planos. Que o Senhor deseja que conceda os desejos do seu coração e lhe dê sucesso
O que nós precisamos em tudo, precisamos ter sucesso. Precisamos ter sucesso em tudo quanto a gente faz. Irmão Hélio, bem-vindo à nossa live. Então precisamos ter sucesso em tudo quanto a gente faz. Por isso, a própria palavra, ela fala, por exemplo, diz que nenhuma arma forjada contra que vai prosperar. Tudo até que o inimigo traça, ele precisa prosperar. Ele quer prosperar. Não, nós também, em tudo quanto nós fazemos, nossos planos, há que haver sucesso. Mas esse sucesso, a partir do momento que nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança, decidimos caminhar segundo a vontade de Deus. Quer dizer que o realizador de todos os nossos planos, quem irá nos dar sucesso é o Senhor. Por exemplo, se vais descendo, né? Vais descendo, vais lendo mais um pouco aqui no versículo de número 6. Número 6 diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido e ele responderá do seu santo monte e o livrará com seu grande poder. Então diz que o Senhor, ele diz, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. O seu ungido. Uma das coisas primárias que nós temos, quem é? O Senhor salva o seu ungido e ele responderá do seu santo monte. Não, ele vai responder do seu santo monte e o livrará com seu grande poder. Quer dizer que ele vai nos livrar com o seu, ele nos dirá com o seu grande poder. O salmista aqui nos mostra que Deus ele tem um grande poder, por isso ele frisa, isso ele deixa bem claro que ele irá nos salvar do seu grande poder. O que é preciso é que nós sabemos que ele salva o seu ungido, ele salva aqueles que clamam pela salvação nele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então ele diz, eu sei que o Senhor salva o seu ungido e ele responderá do seu santo céu, do seu santo lugar. Ele vai responder e o livrará com seu grande poder. Quer dizer que ele irá nos livrar, ele irá te livrar com seu grande poder. Quando é que Deus ele aplica grande poder? Quando vê que a guerra é maior. Muitas das vezes nós entramos em situações difíceis, enfrentamos Golias. Golias é uma representação de grande poder. Alguns reinos, Faraó era uma representação de um grande poder. Os muros de Jericó também era a representação de algo muito grande. E para se vencer isso, para se derrubar os muros, para se derrubar o Faraó com seu exército, para se derrubar Golias, para se derrubar tantos vários que se levantaram contra o povo de Deus, foi necessário a manifestação de grande poder. Nós vimos grande poder abrindo o mar vermelho e engolindo todo o exército do Faraó. Por isso Moisés, aquele exército que Moisés disse, não se perturbem, não ficam preocupados, porque esses inimigos que vocês veem nunca mais verão. Então, foi necessário que o grande poder fosse manifesto. E mais uma vez se cumpre a palavra, diz que o Senhor, agora eu sei que o Senhor livra o seu ungido, salva o seu ungido. Golias era a representação de uma grande força. Por isso foi necessário que haja manifestação de grande poder para poder se derrubar o Golias. E ele diz, ele te livrará com seu grande poder. Quer dizer, não importa a grandeza, não importa a força do inimigo, não importa aqueles que se levantaram contra si, mas a palavra certa para essa manhã é que o Senhor irá te livrar com seu grande poder. Ele vai te livrar com seu grande poder, com seu grande poder. Aqui no versículo 7 diz, alguns povos, podemos dizer algumas pessoas, quer dizer, alguns povos confiam em carros de guerra e outros em cavalos. Quer dizer que alguns povos, algumas pessoas, alguns dos nossos adversários, alguns daqueles que lutam conosco, eles confiam em carros de guerra, confiam em seus carros de guerra e outros em cavalos. Então quer dizer que aqueles que lutam, cada um confia em alguma coisa. Existem aqueles que confiam em curandeiros para te combater, existem aqueles que confiam no feitiço, existem aqueles que confiam nas maldições,
Cada um confia. Quando ele diz que alguns povos confiam em carro de guerra, estão a dizer, estão confiando na força humana, naquilo que é humano, para poderem guerrear. E alguns com carro com cavalos, outros com cavalo. Mas ele diz uma coisa, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E nós confiamos, não confiamos mais nada. Algumas versões dizem que nós fizemos menção do nome do Senhor Jesus. Enquanto os outros usam carros de guerra, não é? Enquanto os outros usam cavalos para poderem vir em contra. Assim, nós não temos cavalo, nós não temos outra coisa para podermos guerrear, senão a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus é a nossa fortaleza. Por isso diz mas nós confiamos no nosso Deus. O que é preciso é que você somente deposite a sua confiança, deposite a sua fé, espera nele, olha para ele. A confiança. Deus precisa se sentir que eu tenho um filho que confia em mim. Porque muitas das vezes nós caminhamos com Deus, mas nós não confiamos. Nós caminhamos com Deus, mas nós não confiamos na força dele. O que acontece é que no meio das nossas lutas nós já sabemos onde nós vamos recorrer. Cá está a mostrar claramente que a nossa confiança está em Deus. Minha querida pastora, como está? Dá-te parabéns. Louvado seja Deus. Então diz que a nossa confiança está em Deus. Não confiamos naquilo que os outros confiam. Porque ao nosso redor existem aqueles que confiam, aqueles que têm influência, não é? Aqueles que têm influência, aqueles que trabalham via influência, aqueles que trabalham via aquilo que é material que eles carregam. Mas Davi ele diz que não. Mas nós não temos nem carro de guerra, nós não temos nem cavalo, mas não significa que nós não iremos à peleja. Não iremos a peleja, assim como Davi não tinha todo aquele armamento que Golias tinha, mas ele dizia, eu confio no nome do Senhor, tu vens contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho contra ti em nome do Senhor. Então, o não ter as armas, não é? O não ter as armas que os outros têm, não significa que você não tem armas. Por isso Paulo diz que na nossa luta nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue. E ele volta a dizer, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, não são carnais, mas sim são poderosas para a destruição de fortaleza, que se levantam os feiticeiros com suas peneiras, que se levantam os bruxos, que se levantam os invejosos, que se levantam tudo e todos contra nós. Mas o que nós vamos fazer, somente nós vamos mencionar. Quando a Bíblia diz que nós fizemos menção do nome do Senhor Jesus, enquanto os outros você só diz, você menciona o nome. Enquanto menciona esse nome, como diz Jesus, diante desse nome todos os joelhos se dobram, toda a língua confessa. Quer dizer que até aqueles que carregam grandes armas, grandes forças para poderem te derrubar, vão cair por terra, não é? O que Moisés fez? Moisés não usou mais nada. Usou a autoridade que estava na mão dele, que era através daquela vara, aquele cajado, não é? Que representa o poder de Deus. Representava o poder. Faraó vinha com carros de guerra, Faraó vinha com todo aquele exército, Faraó vinha com todo aquele armamento para poder destruir o povo de Deus. Mas o povo de Deus não tinha nada, o povo de Deus não tinha arma, não tinha nada. Somente o que Moisés fez foi clamar ao Senhor. O Senhor disse, não precisa, nem precisa clamar. O que precisa, levanta a tua vara e fere as águas e manda o povo caminhar. Se você querer usar as suas forças, você será derrubado. É igual aquele que está numa empresa a trabalhar, enquanto os outros usam feitiço para poder lhes derrubar, ele também vai usando feitiço. Meu querido, isso não vai prestar, porque será uma força contra outra força. Mas diante daquele que está em nós, por isso o apóstolo João diz que maior é ele,
que está em nós. Tu diz, filhinho, sois de Deus e tens vencido. Então, quer dizer que a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor, eu já venci qualquer força. Existem pessoas que querem aceitar a Jesus, não conseguem. Se eu aceitei, é que eu já venci. Por isso diz que tens vencido o mundo, pois maior é Ele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, o que é preciso ser feito é confiar, fazermos menção do nome do Senhor Jesus em todas as nossas batalhas. Que não existem algumas batalhas onde você dizer, não, essas batalhas, essa é uma falha. Muitas vezes dizem, essa guerra somente é minha. Não. Você não tem guerra. Por isso, quando Josafá queria tornar a guerra, o profeta foi dizer, vai dizer a Josafá que essa peleja não é sua. O nosso maior problema, nós somos feridos, somos atingidos, somos derrubados, porque gostamos de nos meter naquilo que eu não sou. Existem algumas pelejas que não são suas. Por isso, Deus vai dizer a ele que a peleja não é sua, mas a peleja é do Senhor. E essa palavra está saindo para ti. Não importa. Essa guerra não é sua. Para de querer lutar no lugar de Deus. Deixa Deus lutar através de você. Deixa Deus estar na dianteira da sua batalha. Porque enquanto você se achar forte, o Senhor o que vai fazer? Ele vai parar, ele vai olhar para si. Porque está vendo que você ainda consegue. Enquanto você consegue se gerir, Deus ele vai parar de longe. Mas no final das coisas, há de ver que você não consegue nada. Nós não conseguimos nada. Se conseguimos, teremos conseguido há muito tempo. Nós não conseguimos nada. Não vale a pena nos enganar pensando tudo isso. Teremos conseguido já há muito tempo. Não conseguimos por quê? Porque nós não conseguimos nada. Nós não conseguimos nada. O que é preciso é confiar no Senhor. Confiar em Deus. Manter a sua fé. Não importa as dificuldades. Não importa a guerra como é que é. Mas o que é preciso? Você precisa confiar. Você precisa confiar em Deus e deixar Deus ir adiante. Não é? Deus está conosco. Jesus ele ainda... Eu costumo dizer, Jesus ainda faz. Porque Jesus não está. Não, Jesus existe. Jesus está dentro de você. Então, aquilo que ele fazia caminhando, ele vai fazer. E a maior vitória que agrada a Deus é quando ele vence através de você. Ele vai ter muito orgulho porque irá vencer batalha através da sua vida. Não, o que é preciso? O que é preciso? Enquanto outros povos confiam em carros de guerras, em suas armas, em suas palavras, em sua influência, e para onde você está, não corra com isso. Não corra com esses que trabalham com influência, trabalham com isso. Não. Você o que é preciso, mantenha a sua fé. Ele diz, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. O que ele diz? Mas nós deste lado. Enquanto os outros confiam na influência, na guerra, nós desse lado, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então está a pegar a Deus. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Das nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantaremos e permaneceremos firmes. Das nações que se levantam contra nós, das nações, das pessoas que se levantam contra nós, das feiticeiros que se levantam contra nós. Ele diz assim, das nações que perdem a força e caem. Essas nações, esses povos, essas pessoas que se levantam contra nós, a Bíblia diz, ele diz, perdem a sua força e caem. Vão tentar resistir, mas no final das coisas eles vão perder a sua força. Pastor Celso, aleluia. Ele diz que eles vão perder a sua força e vão cair. Das nações que nos perseguem, das nações que lutam contra nós, das pessoas que lutam contra as nossas vidas. Essas pessoas dizem que essas pessoas aí, eles vão perder a sua força. Eles vão assegurar, dizer que aquele nos capa segura, mas no final das coisas eles vão perder a sua força. Enquanto perder a força, que ele diz assim no versículo 8, diz que, mas nós nos levantaremos e vamos permanecer firmes. Nós
vamos permanecer firmes, nós não vamos ficar abalados. Nós, enquanto eles perdem força, porque haverá um tempo onde vão parecer que têm força, por quê? Porque eles confiam em cavalos, não é? Porque eles confiam em suas máquinas de guerra, eles confiam na sua influência, vão estar em pé, vão xingar diante de todos nós, porque somos tais, nós é que comandamos, nós é que os chefes, nós vamos ficar o quê? Nós vamos ficar firmes. Ele diz que, mas, e depois de tudo isso eles vão perder força. Mas como? Afinal de coisas, pensávamos que havíamos deixado o Celso para trás. Afinal de contas, pensávamos que havíamos conseguido. O Celso não é nada, o Celso vai ficar atrás, ainda que prega, ainda que tenha aquela força. Porque nós já havíamos deixado para trás. E começa, quando você fica firme, como diz assim, quando você levantar-se e permanecer firme, o que vai acontecer é que vão olhar. A pessoa que nós havíamos deixado para trás, porque nós havíamos certificado que deixamos para trás e havíamos zombado, não é? E havíamos falado mal, queríamos ver, ele pensa que nós é que temos influência. Não, a maior influência, meus queridos, é a influência de Deus. Quando Deus ele coloca a sua influência em nós, a influência humana não vai prosperar. A única influência que nós temos que depender é a influência de Deus, não é? Então, isso, por exemplo, algumas pessoas, assim, nessa altura de campeonato, né? Algumas pessoas já perderam força. Não vamos tapar o sol com a peneira. Algumas pessoas já perderam força. Aqueles que lutavam contra nós, aqueles que nos combatiam, aqueles que nos criticavam, aqueles que nos apontavam com o dedo. Eles já perderam força e já caíram. Mas como é que ele chegou até aqui? Já perderam força. Por quê? Não perderam força porque simplesmente perderam força. Porque viram que nós estamos, cada vez mais que eles querem nos derrubar, nós ficamos em pé. Estamos em pé, estamos caminhando e ficamos firmes. Aleluia. E ficamos firmes. Aqui no versículo 9 diz assim: dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responda ao meu clamor por socorro. Depois diz assim: dá vitória ao teu rei, Senhor. Ei, dá vitória ao teu rei. Você pode dizer, dá vitória ao seu servo. Dá vitória ao seu filho. Dá vitória. Você até pode. Dá vitória ao seu rei. Dá vitória ao seu rei. Oh, Senhor. Então, fazendo isso, o Senhor certamente te conceda a vitória. Então, não fique perturbado, não vos turbe o vosso coração, como dizia Jesus, João 14. Não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, também crede em mim. O que é preciso é que eu e você, a cada dia, confiemos no Senhor. Não vamos confiar nas nossas habilidades, não vamos confiar naquilo que nós pensamos. Nós vamos depositar a nossa fé e diante de qualquer adversidade, precisamos nos levantar. Ainda que a gente esteja sentado, mas quando vem aquele momento eu vou me levantar. Eu me levanto, não me levanto porque eu queria me levantar, mas é por causa das adversidades. E as adversidades quando vêm, eu me coloco de pé. Eu não arreio a cabeça, eu me coloco de pé e fico firme. E aqueles que haviam assegurado a minha perna vão cansar. Haverá um tempo onde você vai cansar. E muitas das pessoas que asseguram nossos pés são as pessoas que estão perto de nós. Muitas das pessoas que colocam cordas sobre nós são pessoas que estão bem perto de nós, pensando que vão nos assegurar até quando? Essa é a minha questão. Pensam que vão nos assegurar até quando? Pensam que iriam te assegurar até quando? Pensam que iriam te amaldiçoar até quando? Pensam que iriam te barrar até quando? E essas pessoas serão pessoas que serão usados por Deus para poder nos puxar, chegarmos onde nós é necessário ser. Por isso, ele diz assim, mas nós nos levantaremos. Nós nos levantaremos e vamos permanecer firmes. Meu querido, enquanto os outros confiam no que confiam, continua depositando a sua fé, a sua esperança, continua olhando para Deus. Diante das adversidades, levanta-se a cada dia e fica firme, porque depois disso, uma grande vitória virá sobre a sua vida. Uma grande vitória virá sobre a sua vida. E aqueles que zombavam de você, aqueles que sentiam pena, há um tempo após,
há um tempo, eu falo isso, eu vou falar isso. Há um tempo, naquele tempo, parecia que todo mundo sentisse pena de nós. Parecia que algumas pessoas sentissem pena de dizer, vamos finir bem. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E agora a vitória é certa. Amém. A vitória é certa. Aqueles que nos serviam agora não vão servir a nós. Agora vão carregar a nossa Bíblia. Não é apóstolo. É isso mesmo. Mas que Deus nos abençoe a todos nós. Eu estou tão feliz. Vou recapitular. Diz que agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá do seu santo céu. Depois diz assim, e livrará com seu grande poder. Alguns confiam em carros de guerra e outros em cavalo. Mas eu e você confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Aqueles que confiam em carros de guerra, aqueles que confiam naquilo. A Bíblia fala claramente que tais nações, tais pessoas que lutam contra nós, o que vai? Eles vão perder a força e vão cair. Aqueles que confiavam nos seus fatos, não é? Que confiavam na sua beleza, confiavam nisso. A Bíblia diz que eles vão perder força e eles vão cair. Mas nós vamos nos levantar a cada dia, eu e você, independentemente do que está acontecendo, do que estamos a atravessar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos levantar e vamos permanecer firme. E aqui no versículo 9 diz que o Senhor dá vitória ao seu rei, o Senhor dá vitória ao seu servo, ao seu filho. O Senhor dá vitória. E o Senhor responde o clamor do socorro. Essa palavra é para si, essa palavra é para mim, não é? Fica firme e levanta. Todos aqueles que lutaram para te derrubar, eles vão perder força. Se ainda não perderam, espera um pouco. Eles vão perder força e vão cair, porque não vão te assegurar para sempre. Porque quem te dá força, porque enquanto está seguro, o Senhor também vai te assegurar pela mão. Vai dizer, este meu servo não vai cair. Esse meu servo não vai virar chifriquiço. Esse não vai virar piada. Esse é meu servo. Aleluia. Esse meu Deus não vai virar o que as pessoas pensam. Então o que é? O Senhor vai te manter, vai te fazer permanecer em pé, vai te levantar e vai te manter firme. Sabe por quê? Por causa do plano que Ele tem com a sua vida. O grande plano de Deus que tem ao seu respeito. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda vitória. Aqui como Ele diz, dá vitória ao seu rei. Eu declaro que o Senhor te dê vitória. Você como servo dele. Eu declaro vitória sobre todos os seus adversários. Eu declaro vitória sobre todos os seus adversários. Todos aqueles que lutam consigo. O Senhor te concede vitória e o Senhor te mantém em pé, te mantém firme e que o Senhor está te livrando com o seu grande poder. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, mais um dia. Nós vamos parar por aqui. Obrigado a todos vocês que estão me acompanhando. Deixa essa oração. Pai, eu quero te agradecer pela vida do seu povo, do seu servo, dos seus reis, que estamos juntos a esta hora. São 6h45. Nosso Deus, falamos a tua bênção, falamos o seu agir, falamos a sua graça na vida de todos os seus filhos. Que o seu nome seja glorificado. Continua nos livrando, continua nos dando força, continua mantendo a firmeza do seu evangelho nas nossas vidas. E que seu nome seja glorificado. Abençoa nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos. E surpreende aqueles que se sentem nossos adversários. Que sejam surpreendidos com o seu grande poder. Que se saiba que é um Deus na vida dele, nas nossas vidas. Para a glória do nome de Jesus, Pai. Nós oramos e te agradecemos de já para todos sempre em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe aí. Aqui está, irmão Elis Andamena, dizer a Pai do Senhor. Depois entrou a minha querida pastora Aurélia Mati. Também esteve aqui, não sei se ainda está aí. Que Deus abençoe aí, um beijão a você aí, irmãos Elis Andamela, o meu bispo Celso Mate, o meu grande pastor. Que Deus continue cuidando de si, de toda
a sua família, que a bênção continue se multiplicando e que mais conquista, mais vitória que venham cair sobre a sua vida. Acaba de estar aqui o Bispo Lázaro Mulroi. Ah, meu Deus, que honra tê-lo aqui. Que Deus continue dando força assim. Estamos vendo, estamos acompanhando o seu trabalho e é muito gratificante. E testemunho daquelas pessoas que têm sentado dia após dia para ser ensinado pelo Senhor. Reconhece o grande poder de Deus na sua vida. Que Deus continue cuidando de si, Bispo Lázaro Mulroi, juntamente com a sua família. Uma coisa que tem que saber é que depois de todos que te amam, eu também, o Senhor tem um lugar muito grande no meu coração. Eu amo o Senhor, eu amo a família do Senhor. Eu amo o Senhor. Irmão Hélio diz assim seja. Que Deus continue cuidando de todos vocês que estão nos acompanhando. Terminamos por aqui, se Deus quiser. Vamos dar continuidade amanhã. A nossa live será pontualmente às 12 horas. Estaremos juntos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aquele beijão sempre e um forte abraço a todos vocês. Feliz manhã, feliz dia abençoado a todos. Que Deus cuide dos nossos ministérios aí. Tchau, tchau. Assim estamos indo.